Oi, vocês viram em outros vídeos que eu postei aqui que eu falo bastante sobre acolher os nossos defeitos. Quem é que não tem defeitos, né? Ou quem é que olha pra si e acha que não tem defeitos? Ou quem é que nunca ouviu os outros dizerem, olha, você precisa melhorar isso. Então, para lidar e acolher os defeitos, e o primeiro passo é acolher, a gente pode começar chamando eles de pontos de melhoria. Isso é uma estratégia bastante utilizada no coach e na programação neurolinguística. Eu não vou chamar de defeitos, mas de pontos de melhoria. Então, como a gente vai acolher nossos pontos de melhoria? Primeira coisa é que a gente costuma não enxergá-los. Às vezes eles ficam ali num ponto cego e a gente precisa de algum feedback, ou então a gente precisa ficar atento às nossas projeções. Aquilo que você olha para o outro e você coloca como defeito no outro, geralmente ele faz parte de você e você não consegue enxergar. Mas como trabalhar isso? Como acolher os pontos de melhoria, refletir sobre eles e melhorá-los? Você tem duas estratégias. Primeiro, aprender a estar atenta para esses pontos de melhoria. Quando eles começam a aparecer em algum comportamento ou hábito, você ter consciência de que ele está aparecendo e fazer diferente se for o caso. E a segunda forma é direcioná-lo para onde realmente ele possa ser útil. Por exemplo, muito daquilo que a gente chama de ponto de melhoria hoje, dos comportamentos que a gente tem hoje que não nos agrada, foram comportamentos que em alguma fase da nossa vida nos serviram, que fizeram a gente lidar com algumas situações. E geralmente foram comportamentos que naquele momento foram bons para a gente. Agora a gente cresce, a vida muda, as coisas mudam, mas às vezes aquele hábito, aquele comportamento persiste, porque aquela criança interior ainda está dentro da gente. E é importante a gente entrar em contato com ela. Então, à medida que você perceber um ponto de melhoria, algo que você queira mudar, comece a prestar atenção em que momento que ele te serviu. Né? Um exercício bacana tem em um livro que se chama Ao Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, que é um livro fantástico, traz vários exercícios para a gente entender esse nosso lado de sombras e entender que essas sombras, na verdade, não são nada mais do que comportamentos que persistiram, né, de momentos que não nos servem mais, ou comportamentos que estão mal direcionados. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um comportamento muito controlador e ela usava muito isso com o namorado, queria saber onde o namorado estava o tempo todo, ficava cobrando o namorado, então ela tinha dificuldade de manter relacionamento por conta desse comportamento controlador. No entanto, ela tem um trabalho onde ela tem um cargo que ela precisa ser super controladora e isso é que tem feito ela ter sucesso na carreira. Então, no caso dela, o comportamento de ser controladora, na verdade, a serve para a carreira, mas não dá muito certo no namoro. Então, onde ela tem que estar atenta. Olha, será que eu não estou manifestando esse comportamento no lugar errado, né? Dando um direcionamento errado? E aí, o exercício que o livro ensina é bem fácil. Primeiro você tem que relaxar, porque quando a gente relaxa, a criatividade aumenta e a gente entra em contato com o inconsciente. Lá onde está a nossa criança, aquela criança que geralmente criou esse comportamento, que fez com que esse comportamento passasse a existir. E à medida que você relaxa, você pode fechar os olhos, respirar fundo, e se tranquiliza, entra em contato consigo mesma, com as suas energias, com a sua paz interior. E você pode usar uma voz bem infantil, aquela voz que você usa para conversar com as crianças. E você pode fazer algumas perguntas. E aí o exercício ensina o seguinte, você imaginar ali um ônibus. E aí você entra nesse ônibus e tem várias pessoas sentadas. Cada pessoa é uma partezinha das suas personalidades. Cada pessoa dessa seria uma máscarazinha que você usa. E aí esses comportamentos também seriam algumas dessas máscarazinhas. E aí você vai justamente naquela pessoa que representa o comportamento que você quer mudar. E aí você a convida a sair do ônibus. Quando ela sai, aí você vai e entra em contato com ela, faz uma conexão. Pergunta a ela assim, quando você apareceu na minha vida? E aí você fica atenta a qualquer imagem, som ou sensação que vier. E você vai começar a entender que aquele comportamento apareceu em um momento da sua vida onde ele fazia sentido. E aí você faz uma segunda pergunta quando você entender isso. Você diz assim, o que de positivo você me trouxe?
No caso dessa minha amiga, por exemplo, ser controladora trouxe algo muito positivo para o trabalho dela. E você vai entender um pouquinho onde que esse comportamento está te servindo. E aí, em seguida, você pode perguntar o nome dela. Dá um nome a essa pessoa com quem você está conversando. Qual o seu nome? E aí, o bacana é que você vai levar esse comportamento para fora de si, para essa pessoa imaginária que você está trazendo. E fica mais fácil de você conversar, dialogar e se entender. Porque a gente olhar para a gente, ai, eu tenho pontos de melhoria, é meio complicado. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas se a gente cria uma outra pessoa ali, de ver que é uma partezinha da gente, isso facilita o trabalho. E aí, perguntando o nome, sabendo quando ela começou a existir, sabendo o que de positivo ela te trouxe, aí você fala assim, como que eu posso identificar quando você aparece? Que sinais você me dá? Aí você começa a prestar atenção também no que vem, a imagem, o pensamento, o som, alguma palavra, alguma coisa que ativa aquele comportamento em você. E aí, ativando, entendendo, percebendo tudo, você dá um abraço gostoso nessa pessoa, se despede. Às vezes ela pode estar até mal vestida, até feia, algumas têm até formas de animais, porque a gente se martiriza tanto que a gente acaba construindo algumas pequenas autoimagens que são agressivas, né? Mas aí abraça, dá um carinho, agradeça por aquilo que ela tem feito a você, e aí volte, respire, e aí reflita sobre isso, né? Então, quando você perceber esse comportamento aparecendo, chame pelo nome. Por exemplo, você deu o nome de Nina. Ah, Nina, sua controladora, você está querendo aparecer, né? Bom, mas aqui não é o momento. Então vamos respirar e tentar agir de uma forma diferente. Ou às vezes, ah, Nina, que bom que você apareceu. Eu preciso de você e vou direcionar essa energia para essa atividade, para esse lado. Então, às vezes você está algo que te sirva profissionalmente, você está direcionando para a família, algo que te sirva na família, você está direcionando para o trabalho. E isso gera aquilo que a gente acha que é um defeito. Mas o inconsciente é perfeito e a divindade que nos criou é perfeita e nada que há na gente pode ser tido como errado. Em algum momento tudo nos serve. Então a gente tem que aprender a fazer esse direcionamento. Porque reprimir faz com que esse comportamento venha cada vez mais forte. E quando a gente entra em contato com ele, a gente percebe que ele fica mais brando. Por exemplo, um comportamento que eu tinha, que eu achava complicadíssimo, era que eu assim, falava, eu era aquela pessoa que falava quase que de maneira suicida, né? Falava o que pensava, doia quem doer, e às vezes levava muita paulada por isso. E eu me achava uma pessoa extremamente corajosa por fazer isso. Quando eu entrei em contato e achando que era a coragem demais, ou melhor, como que né, essa espontaneidade que era um defeito que eu trazia, eu percebi, na verdade, que era covardia. Porque aquela pessoa que veio conversar comigo falou assim, não, é que você é muito covarde. E aí eu tenho que aparecer para que você diga o que tem que dizer e faça o que tem que dizer. Só que daí eu fazia isso de uma maneira muito exagerada. Quando eu comecei a ter a compreensão de que eu tinha uma compulsão por falar aquilo que eu pensava, essa energia diminuiu e se tornou algo mais brando, que eu chamo de cautela. Então, assim, embora eu tenha medo em algumas situações, e às vezes tenha até vontade de... aquele medo que dá vontade de atacar, quando a gente se sente acuado, né? Bem isso. Então, eu comecei a agir de maneira mais cautelosa, falando com mais carinho e mais cuidado aquilo que eu gostaria de falar, ou mesmo respirando e me segurando e dizendo, olha, não é o momento de falar. E aí eu tenho uma amiga muito querida que trabalha comigo, ela me ajuda muito, especialmente no trabalho, quando essas coisas acontecem. E a gente meio que tem um pacto, assim, fala, amiga, se eu estiver falando demais, estiver me expondo e de repente possa me prejudicar, me avise. Aí ela já grita e fala, olha, Alice, menos, gata. Ou então já me cutuca e eu seguro um pouquinho minha onda e vejo que aquele não é o momento de falar. Então a gente também pode aproveitar os amigos que nós temos que nos amam para nos ajudarem nessas mudanças. Espero que tenha ajudado vocês. Beijinhos.